Vamos lá, boa noite, boa tarde, bom dia, dependendo do horário que estão assistindo às aulas, né? Para nós aqui é boa noite, né, Luciana? Então, a gente vai hoje para a nossa quinta aula. Lembrando que a gente vai dar um break de uma semana e depois falaremos da última aula, que será sobre a iniciação, onde a gente vai explicar como essa iniciação vai ser dada, né? Isso vai ficar para a última aula e também eu vou estar passando para vocês na última aula o exercício, os questionários para serem respondidos, né? E a gente poder, então, marcar, agendar a nossa iniciação. Na aula de hoje, a gente vai falar sobre as técnicas do Reiki. Eu gosto sempre de trazer essa aula, não como uma formatação ou como algo que nós devemos fazer exatamente como está ali, mas sim como uma possibilidade, para que a gente entenda que o Reiki, além de fácil, simples, né? Ele é prático, né? Porque às vezes a gente fica tão amarrado no Reiki, no modelo terapêutico, né? Que a gente esquece que o Reiki é uma filosofia de vida, que ele pode ser muito mais que terapêutico, né? A gente esquece que o Reiki ele pode estar e deve estar no nosso cotidiano, não somente quando a gente vai lá aplicar alguém, né? Então, quando vocês olharem essas técnicas do Reiki, saiam da caixinha, saiam do tradicional, né? Veja o universo de possibilidades que isso pode estar te oferecendo. Perfeito? Bom, aí vocês vão me perguntar, Sâmia, mas você não vai ensinar a gente a aplicar no outro? Vou falar rapidamente sobre essa aplicação do outro, tá? Mas eu vou ensinar realmente a aplicar no outro a partir mesmo do segundo do Reiki 2, mas 100% lá no Reiki 3, tá? Eu vou falar hoje das técnicas, vou passar por todas as técnicas rapidamente. Vou me fixar nasquelas que realmente vocês podem estar utilizando sem medo nenhum. E principalmente para as coisas que envolvem vocês. Eu quero que esse Reiki 1 fique bem claro que, dentro da proposta que o Pratique Reiki, né, se predispõe a trabalhar o Reiki 1, nós entendemos que é autotratamento. Né, início de mudanças de comportamento para quem pretende chegar lá no 3A, ou, quem sabe, no 3B, certo? Então, é olhar para si, é cuidar do seu ambiente de trabalho, é cuidar da sua casa, é cuidar das suas plantas, é cuidar da sua alimentação, é cuidar da sua água, é cuidar de si mesmo, né? É praticar o Gokai intensamente. Então, a prática do Reiki 1 é basicamente olhar para si e para todos que estão ao seu redor, no sentido de próximos, certo? Não é ainda se tornando terapeuta, você se torna reikiana, sim, mas reikiana de nível 1. Então, a gente vai começar fazendo uma revisão dos princípios dos princípios, perdão, dos 3 pilares do Reiki, né? Que vocês vão ver que vai abraçar e vai permear praticamente todas as práticas do Reiki. Lembrando que a primeira é a posição gacho, então todas as práticas iniciam da posição gacho, certo? E tem as técnicas do Shiryu, que são tratamentos, são formas de aplicar, formas de ser o canal dessa energia, tá? Então vamos lá começar. Aqui estão as 21 técnicas, né? A gente já falou rapidamente, já falamos bem sobre o gacho, a respiração pelas mãos, já falamos da meditação, falamos da postura, né? Do gesto de respeito, falamos do Reijiro já, que é a técnica de intuição, do Kenyoku, que é a limpeza seco, já vimos a técnica da respiração, o Hikari também, que é outra técnica da respiração. Aí agora vão vir as técnicas novas, né? Que é o Rezo Shiryu-ho, o Byosen Rikan-ho, o Koki-ho, o Gyoshi-ho,
né? O Tandem Shiryuho, eu adoro o Tandem. O Chuchu Reiki, que a gente vai se aprimorar mais para frente. O Ketsurei Kankan, o Hashin também vai ser, o Zexin, tudo lá para frente também. O Reiki Mauashi, a gente vai falar hoje, né? Que dá para ser trabalhado o Reiki Mauashi no nível 1. O Jaki Korajokarro, o Jaki Kirijokarro também a gente vai trabalhar bastante a partir do Reiki 1. O Renzo Ku, Reiki Ro, né? A gente vai falar isso também lá no Reiki 2 e no Reiki 3, basicamente. O Hatsurei Ro, que nós já falamos na aula passada, mas a gente vai revisá-lo, né? O Nadete Shiryu-Ho, o Shi de Shiryu-Ho, o Shi de Shiryu-Ho, vai tudo ser falado lá no Reiki 3A, e o Enkaku Shiryu-Ho, a gente vai falar muito dele no segundo rei, no Reiki 2, né? E o Nentatsu-Ho também vamos falar muito dele no nível 2, certo? Então, vamos para as técnicas que a gente vai se deter um pouquinho mais, né? A primeira técnica que a gente pode estar praticando, principalmente quando a gente está em casa, com a família, né? É o Reiki Mawashi. O Reiki Mawashi, ele é o Reiki que a gente dissemina o Reiki numa roda, em círculo. Então, a gente vai dar a mão para as pessoas que estão no círculo, vamos fechar os nossos olhos e vamos deixar que as nossas mãos, né, liberem toda a energia Reiki passando um pelo um. É como se a gente fizesse uma corrente elétrica de energia Reiki, tá? É legal quando você está dando, por exemplo, um círculo de mulheres, outro vai fazer uma dinâmica de grupo, né? Ou até mesmo, vai fazer uma atividade lúdica em casa, com os amigos, com os filhos. É uma prática bem legal e bem simples que a gente pode estar fazendo no coletivo. Opa, opa. Essa técnica aqui, a gente vai falar bastante dela lá no nível 3, né? Que é a Xuxi Reiki, que ela é tipo uma maratona, é mais de um reikiano aplicando simultaneamente, né? Isso era legal, essa vivência, se a gente estivesse em grupos, né? Todo mundo reikiano vai aplicar simultaneamente. A gente vai falar mais disso mais para frente. Estou só apresentando as técnicas para que a gente possa ver a diversidade de formas que a gente pode estar aplicando. Essa outra técnica também, a maratona de Reiki, né? Ela é muito legal, principalmente se a pessoa está muito acamada, se ela está precisando de muita energia Reiki. Fazê-la isso aqui é legal quando você tem um grupo também de reikianos. Então, tanto a Xuxi como a Renzoku, ela vai precisar que a gente tenha um grupo de reikianos trabalhando junto, né? Então, não é tão fácil assim, a não ser que você esteja trabalhando no hospital, que tem vários enfermeiros reikianos e coisa e tal. Bom, essa técnica aqui é Beyoncé, botei cá, importantíssima, mega importante, 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 muito importante. E essa técnica a gente começa a treinar a partir de agora, né? Vocês vejam que eu botei aqui, técnica de percepção da linha da doença, né? É a técnica de perceber a nossa vibração, técnica de sentir a energia do nosso corpo e do corpo do outro. Mas o nosso objetivo, eu volto a dizer, no nível 1 é o nosso corpo, né? O nosso corpo, a nossa casa, o nosso travesseiro, nossos bichinhos, certo? E ela é uma técnica bem simples. Ela consta da seguinte atividade. Eu coloco, deixa eu botar minha imagem grande aqui, para passar um, dois, dois aqui, né? Então, uma técnica que eu vejo mais ou menos, primeiro lembra aquele exercício de afastar a mão e apertar a mão, que nós fizemos lá no primeiro dia da aula? Lembra? Então, é essa mesma ideia a gente vai fazer no nosso corpo. Então, a gente vai aproximando devagarzinho, bem devagar as mãos, afasta devagar, aproxima devagarzinho. E aí, quando você começar a sentir uma pressão
aqui está o teu duplo etérico, está a parte mais densa do seu corpo etérico. Aí você vai escanear, é como se a sua mão fosse um scanner, ela vai passar bem devagarzinho por todo o corpo. E aí vai acontecer algo muito interessante. A sua mão vai conversar com você. Por quê? Porque o nosso corpo todo, nossa pele é lotada de sensores, né? De pequenos sensores que vai levar informação de temperatura diferente, de vibrações diferentes para o nosso cérebro. E a gente vai captar essas percepções, vai começar a entender. E aí acontecem algumas coisas muito curiosas. Ou a mão esquenta demais, ou a mão esfria, os dedos do dedo ficam duros, começam a doer, ou você sente a sua mão pesada. Tudo isso são comunicações da energia, comunicações sensoriais que a energia está te transmitindo para dizer para você o que está acontecendo. Se a mão fica neutra, legal, tá legal. Se a mão esquenta demais, é que está precisando de muita energia, está liberando muita energia ao local, está indo bastante energia. Se a mão fica gelada, é que é esse canal que você está passando, esse lugar que está passando, tem alguma. A energia está fluindo tão bem. Então, provavelmente, nesses pontos, quando você for aplicar o reiki em você, você vai ter que ficar muito mais tempo do que em outro ponto. Quando os dedos ficam frios, né? A mesma coisa, pode ter dor, pode ter um sentimento de dor. A mão, os dedos doloridos também pode significar dor. Então, você vai percebendo, né, esse comportamento diferente através das sensações que você vai tendo ao longo desse escaneamento. No início, pode acontecer que não se sinta nada. Aí a gente não tem que ficar frustrado. Por quê? A ansiedade, ela atrapalha demais, né? Então, você está muito ansioso para sentir tudo e você acaba não sentindo nada, aí fica decepcionado, acha que não está conseguindo, que não está aplicando o reiki. Isso é muito comum para quem está iniciando o processo. Então, se não sentiu nada, não tem problema. Faz a respiração, né? A respiração do reiki, bem devagar, pensa na respiração, volta a se concentrar na mão novamente. Outra coisa que pode fazer, ó, para estimular os sensores da mão, ó, é friccionar as duas mãos bem fortes. E quando você faz isso, você aquece as suas mãos e você estimula os sensores, né, das mãos. Aí você vai e passa novamente bem devagar. Bom, a prática leva à perfeição. Então, não queremos que tudo aconteça de uma hora para outra. A gente está recém na jornada do reiki. São 3 níveis, tem um motivo, né? Se fosse para a gente ficar pronto no primeiro nível, Mikao Usui não teria dividido em 3 níveis. Então, vamos conter a nossa ansiedade, vamos focar no nosso desenvolvimento, vamos focar nos nossos sentidos, né? O Beyoncé, ele perpassa muito pelos nossos sentidos, pelo sentido do tato, pelo sentido, principalmente, do sexto sentido nosso, né? Às vezes você está tão preso na correria que você não consegue viver, perceber, se relaxar o ponto da sua mente para sentir o que está acontecendo agora. Então, um conjunto de trabalhos que a gente vai estar desenvolvendo ao longo, não só do curso, mas depois dos 21 dias e depois desses 21 dias, ao longo dessa jornada toda, tá? Em falar de 21 dias, nós vamos falar melhor na próxima aula. Vamos falar da preparação e de como nós vamos fazer esses 21 dias, certo? Então, o Beyoncé é isso. O Beyoncé, ele é praticado sempre antes de praticar a autoaplicação do reiki e também pode ser feito depois que eu aplico o reiki em nós mesmos. Por quê? Porque eu vou fazer uma avaliação antes e vou fazer uma avaliação depois. Eu tenho como parametrizar como eu estava antes e como eu estava depois. Tá? Então, anotem aí,
Beyoncé é mega, ultra importante e é um trabalho, é uma técnica para ser praticada, para ser desenvolvida, né, aperfeiçoada ao longo da sua jornada com Reiki a partir de agora. Perfeito? A próxima técnica, vamos ver se ela é importantíssima, importante ou vai para frente. Muito bem. O rezo Shiorô é uma técnica, eu falei para vocês, o rezo e o tandem são duas técnicas que a gente pode se auto-aplicar, que é maravilhosa. Eu, particularmente, eu adoro. Até comentei com vocês quando a gente fez o Hatsu-Rei-Ho, né? Por quê? Porque a rezo Shiorô, você prepara, você faz todo o Hatsu-Rei-Ho, né? E aí você vai aplicar reiki em você. Primeiramente, você vai pegar o dedo médio e vai colocar esse dedo médio no seu umbigo, dentro do umbigo, e vai fazer uma pequena pressãozinha, bem pequenininha mesmo. E aí vai deixar que a energia do reiki passe e entre pelo seu umbigo. O umbigo sempre é um canal de foi um canal de alimento nosso. Então ele é um canal que ele vai energeticamente, ele tem a estrutura de expandir toda a energia para o corpo todo, como ondas que se propagam, tá? Tem gente que não gosta, tem gente que não gosta de tocar no umbigo. Perfeito, não gosta, tudo bem. Mas no meu caso, eu curto, então eu simplesmente aplico aqui no meu umbigo, fecho meus olhos e vou visualizando essas ondas se propagando, se propagando, se propagando, crescendo, se espalhando e tomando conta do meu corpo inteiro num grande círculo, né? Então, é uma técnica muito simples. Vocês vejam que já quebra aquela ideia de botar só a mão, né? Então, de cara aqui, a gente já estamos desmistificando a ideia do reiki, aquele reiki tradicional que só aplica na mãozinha. A gente está aplicando agora com apenas um dedo e através do nosso umbigo, tá? Também sugiro que comecem a praticar bastante, que façam bastante, né? Que experimentem vocês, que sintam a energia. Vocês vão ver que vão ter técnicas que a gente se identifica mais, outras que a gente gosta de fazer menos, e isso é normal. Isso é muito normal e é importante que a gente saiba. Tem gente que gosta de fazer o autotratamento sempre, tem gente que gosta de algo mais simplesinho, tá? Essa outra técnica também, eu gosto muito dela, tá? Gosto mesmo. A gente vai falar um pouco dela hoje e vamos repeti-la no Reiki 2, porque no Reiki 2 a gente vai empoderar essa técnica. Então, no Reiki 1, a gente vai começar a trabalhar essa técnica, porque a gente está falando de mudança de hábito, né? No Reiki 1 é de comportamento. Poxa, se eu tenho o hábito de reclamar, eu vou parar de reclamar. Se eu tenho o hábito de fumar, e é minha missão parar de fumar, eu vou parar de fumar, entende? Por quê? Porque eu estou determinada a mudar, faz parte do meu rol de mudanças, faz parte das coisas que, dentro da jornada que eu escolhi para mim, não cabem mais. Então, cada um de vocês vai fazer, então, uma análise da sua vida para ver o que não cabe mais. E vai utilizar essa técnica, né, para te ajudar. E engraçado, essa até, por exemplo, para emagrecer, né? Tá, vocês vão rir, mas emagrecer ajuda bastante. Muito, muito para emagrecer. Falo porque eu a usei, né? Quando eu quebrei meu pé e fiquei com quase 110 quilos, eu usei, fiquei com 104 quilos, eu usei para emagrecer e me ajudou muito. Lógico que não foi somente a técnica, né? Foi a técnica junto com o pensamento magro, né, que a técnica trouxe, com alimentação saudável, com atividade física, né? Mas o que é mais importante é o pensamento saudável, porque às vezes a gente faz uma baita dieta e fica comendo com os olhos, passa mal, fica ansioso para comer mais e aí não consegue. Então, com essa técnica, a gente consegue trazer um pensamento mais saudável para aquilo que nós estamos buscando. Ela é bem simples. Eu coloco uma mão na frente e outra atrás, e pode ser de qualquer lado, né? Não importa se é direita ou esquerda. Eu gosto de colocar a direita porque
A esquerda, porque eu sou destra, né? E eu já trago para o meu coração. Ai, sei lá, eu gosto de botar a esquerda, mas você pode botar qualquer uma. Uma mão na frente e outra atrás. Nesse momento que as duas mãos estão aqui, ó, nesse momento que as duas mãos estão aqui, eu vou repetir o que eu quero. E aí, o que eu vou sugerir para vocês, se vocês não têm grandes ideias? Repita o Gokai. Então, só por hoje sou calma. 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 Só por hoje sou calma, sou tranquila. Só por hoje sou serena. Aí você vai repetir o que você quer. Outra dica, voz alta. Preencha o seu cérebro com a sua voz, né? As pessoas, quando falam, o falar ecoa, né? E às vezes, quando você fica só falando mentalmente, às vezes você não bota outras forças nesse falar. E a palavra falada, ela também tem uma vibração energética muito boa. Então, ela empodera e ajuda no processo. Então, você vai falar aqui, mais ou menos, né, por uns 2 minutos. Vai falando. Eu sou calma, eu sou calma, eu sou calma, eu sou muito calma, tranquilo, tá. Aí depois eu vou tirar a mão que está na testa e vou trazer essa mão para o coração. E vou ficar em silêncio, silêncio mental, deixando que a energia reiki atue naquela vibração que eu emanei. Como fazer para liberar o pensamento? Pensar na respiração. Volta a pensar na sua respiração. Pensando na respiração, volta a pensar na sua respiração, pensar numa luz, num sol, de vapor que você intuir, certo? E aí depois, dá para fazer, uma sequência de aplicações, tá certo? Então, pratiquem o Nentatsu Rô, pratiquem mesmo, e vocês vão curtir pra caramba, vão gostar mesmo. A próxima técnica, né, que aí é legal, é aplicar aqui nas plantinhas, né? Inclusive, teve uma aluna minha que ela fez uma experiência, ela comprou uma mudinha, bem pequenininha, botou no vaso, e todo dia ela aplicava reiki na mudinha. E ela disse que a muda cresceu rápida, né? Bonita, e com um tempo recorde já estava dando broto. Então, apliquem, né? E aplicar nas plantas, é aplicar no caule. Então, se ela está no vaso, as 2 mãozinhas no vaso. Se ela está na terra, chegue mais próximo da terra, a mão, aplique na terra, no caule, e mande para as folhas também, certo? E aí é aplicado também com as mãozinhas, aí vai com as mãozinhas em concha, pode aplicar também, olha só, nos animais, né? Colocando a mãozinha nos animais, abraçando os animais. Você pode aplicar reiki nos animais também, fazendo carinho neles. Então, você pensa na energia reiki, você se conecta com a energia reiki, né? E aí você vai pegar o teu gatinho, vai pegar seu cachorrinho e vai passar a mãozinha nele bem suavemente, aplicando a energia reiki nele, tá? Fazendo um carinho, fazendo um cafunézinho no reiki, né? Aplicando o reiki nas pontinhas, através da ponta dos dedos, no cachorrinho, né? Às vezes fazendo massagem na sua cabeça também. Pensar em coisas diferentes, né? Um livro desse livro aqui, no Easter Reiki, do Frank Ajava, ele conta que os alunos fica se contar a história que o aluno contou, que Mikao Zui era uma pessoa muito alegre, né? E ele, assim, ele aplicava reiki abraçando as pessoas, no sorriso dele, bastava chegar perto dele que as pessoas já sentiam a energia reiki dele vibrando, e era muito fácil sentir a energia dele. Então, você veja que quanto mais a gente trabalha a energia em nós, mais essa energia fica vibrando na gente, e as pessoas que estão ao nosso redor, elas também começam a sentir essa energia. Então, a gente tem que desmistificar essa ideia que a gente só aplica reiki com as mãos, né? Não, reiki não se aplica somente com as mãos. A nossa própria palavra, né, cheia, vibrando a energia reiki, vibrando em nós, a nossa palavra está recheada com a energia reiki. A nossa escuta, o nosso abraço, né? E o outro vai receber se ele quiser. E, normalmente, quando eles sentem essa energia da gente, aí eles curtem o nosso abraço, eles curtem ficar perto da gente, sabe? Começa a ter uma relação diferente. Então,
aplica bastante nos bichinhos, que vocês vão reparar que o relacionamento começa a ficar diferente, especial, né? Aplicar reiki na água. Então, aqui, a possibilidade de a gente aplicar reiki na água, na fruta, na comida, na casa. Como é que a gente aplica na água? Colocando as mãos sobre a água mesmo. Nas frutas, colocando a mão sobre as frutas. Por que a gente pode fazer também aplicando o reiki nas frutas e na água? Olhando, né? A gente vai ver que nós podemos mandar reiki olhando. Então, olho fixamente para a água, né? Me conecto com a energia reiki, a gente já viu como é que se conecta, fazendo o Hatsu-Rei-Ho. A gente vai fazer rapidamente o Hatsu-Rei-Ho, a gente se prepara, e a gente pode estar aplicando o reiki, a gente está cozinhando, a gente está aplicando o reiki com o olhar. A gente vai beber, prepara a água, né, enche as garrafas d'água e prepara o reiki nas garrafas d'água. E deixa na geladeira, entende? Inclusive, eu vou sugerir que vocês peguem um copozinho de água de plástico, 2 copos de plástico. Um apliquem reiki e botem no freezer, e o outro não apliquem reiki e botem no freezer. E veja como fica as moléculas da água, elas se comportam diferentes quando a gente aplica reiki. Ela fica muito mais leve, saborosa a água, tá? Então, usem e abusem dessas formas de aplicar o reiki nas coisas do dia a dia de vocês. Na casa, como é que vocês vão aplicar reiki na casa? Tem algumas maneiras. Depois, uma, você vai em cada cômodo e você vai fechar os seus olhos, pode colocar a sua mão com os olhos fechados e direcionar para os cantos, para as janelas, para as portas, e depois vai no centro do seu quarto, do cômodo, e visualiza essa energia saindo da sua mão, envolvendo a sua casa, o seu quarto todo. Fazer isso em cada cômodo. Pode também fazer o seguinte, imaginar mentalmente uma grande bola de energia reiki, circulando, protegendo, fechando toda a sua casa por fora. Então, você também faz uma grande proteção com a energia reiki, tá? Tem trabalho, né? Tem como a gente está trabalhando isso com a energia reiki, né? Buena, aqui está a prática do Reiju. O que é a prática do Reiju? A prática do Reiju é uma prática que Mikao Usui fazia, né, com os seus discípulos. Que maneira é? Ele pegava os poemas do imperador Meiji, né, e escolhia um poema e debatia sobre esse poema. Falava sobre esse poema, tentava extrair sobre esse poema. Se você entrar no nosso canal do Pratique Reiki, você vai ver várias práticas de envio de reiki à distância neste formato do Reiju. Pega-se um poema e faz reflexões sobre esse poema, trazendo essas reflexões para a vida. O que eu preciso mudar na minha vida, né? O que está... quais são as dicas, ou quais são as possibilidades de fazer diferente, que a partir dessa minha reflexão eu posso trazer para mim. Então, é uma prática muito bacana. Depois que faz essa reflexão, aí sim, vem a prática com os pilares do reiki, terminando com uma prática, uma técnica de tratamento, né? E de envio de reiki à distância também pelo mestre. Então, a própria pessoa se auto-aplica e o mestre também envia reiki para a pessoa, tá? Fazendo uma rápida sintonização momentânea para aquela pessoa ali. Então, a prática do Reiju é uma prática muito completa e ela reforça e retroalimenta a iniciação do reikiano, tá? Porque toda vez que a gente faz o Reiju, essa prática do Reiju, a gente é novamente iniciado, reforçando e alimentando essa iniciação. Então, para lá, tem mais de 200 práticas de Reiju lá no nosso canal do YouTube, vocês podem escolher à vontade. Bom, outra técnica que eu já comentei, né, que é a técnica do sopro, é a Koki-Ho, né? Olha só, é simples. Eu vou, nesse momento, olhar fixamente, a figura está aqui, né? Eu não vou olhar para a figura, eu vou olhar para trás da figura. E quando eu olho para trás, eu consigo ver toda a parte energética da figura. E vou fixar o meu olhar para o objeto que eu estou enviando do sopro. Eu vou
parar, estou até me confundindo, o que é sopro? Eu vou olhar para o objeto, aí tem uma dicasinha. Quando eu soprar, eu vou fazer uma respiração para encher bem o meu tândem, isso é importante. Encho, eu vou contrair o meu esfíncter, como se eu quisesse fazer xixi, eu seguro e vou colocar a minha língua no céu da boca. Por quê? Porque aí eu não vou permitir que o ar escape e volte para mim, tá? Então, o ar sai todo pela boca. Então, inspiro. Último mais. Contrai. E sopro tudo, tá? Fecha os olhos para não ter escape de energia. Toda a energia vai sair ali. Aí, uma vez, a gente tá com uma criancinha no colo, um bebezinho, tá chorando. Puxa, se conecta com a energia reiki, faz uma prece, se conecta com a energia reiki, dá uma sopradinha na nuca do neném, né? Na barriguinha do neném, sabe? Ele dá uma camadinha, só não pode soprar onde tem ferida, mas ele vai dar uma relaxada, você vai estar aplicando reiki, né? Soprar em objetos, você pode soprar no seu café quente, enfim, né? Só não soprem em lugares que ficam ferida, né? Aberta. Se tiver ferida fechadinha, pode soprar. E não soprem próximo do rosto das pessoas por conta do Covid e tal, essas coisas assim, isso é questão de higiene também. Você pode sair alguma gotícula, alguma saliva sua e não é tão legal, tá? Mas tirando isso, show de bola. Muito bom, tá? Vamos para a próxima. Agora sim, né? Agora sim que é a técnica da visão. Então, a Goshiro, ela é a técnica de reiki pelos olhos. Você vai fazer o que eu falei, você vai olhar por trás do objeto, vai fixar os seus olhos até ele começar a ressecar. Começou a ressecar, dá aquela piscada e pode retornar e tratar novamente. O que é interessante, sempre que a gente está aplicando, está cozinhando, né? Eu estou lá aplicando reiki, eu penso na energia reiki, me conecto com a energia reiki, faço gasto, faço uma prece, né? E pronto, aí depois já começo a preparar minha comidinha, fazendo as coisas gostosas, olhando para a energia reiki, né? Mais simples do que isso é impossível. Não ter, vocês não têm como ter desculpa de não praticar, não existe. Porque é muito prática, ela pode estar vivendo na gente no nosso dia a dia, entende? Não precisa muita coisa para fazer, basta fazer. Outra técnica legal, sugiro que façam, é a Tandem Shiryu. E, na verdade, eu colocaria essa técnica como a segunda técnica depois do banho a seco, né, de limpeza para ser feita, tá? Então, terminou, né, fez o gasto, fez o regi aqui, e aí vai fazer uma mais técnica, faz o Tandem. Ela é parecida com o rezo, só que o Tandem, eu vou pegar a minha mão, eu vou colocar toda a minha mão embaixo do umbigo e a outra mão eu vou abrir, vou deixar ela aberta sobre a minha perna. Por quê? Porque eu vou estar desintoxicando todo o meu organismo. E eu vou respirar, né? Vou fazer a técnica de respiração e desintoxicando. Então, olha, libera as energias ruins, libera pensamentos, sentimentos, sai liberando tudo isso através dessa técnica. É legal, você libera o que você não quer, por exemplo, eu estou liberando meu estresse, a minha irritação, para depois você aplicar o reiki no umbigo, através do umbigo, e fazer a técnica do Nantatsu Rho. Essa sequência de 3 técnicas é muito boa. Inclusive, nos 21 dias e nesse processo, nas meditações no canal, eu comando elas direto durante a meditação, prática meditação de autoaplicação. Essa técnica, galera, façam essa técnica.
E eu vou dar uma variação dela, que eu faço no meu travesseiro. Essa técnica da Jaqui Quirigi Joca Rô é uma técnica para liberar energias em objetos. Então, por exemplo, estou aqui no livro, né? Só um instante. Ó, pá, pá, pá e sopro. Então, eu vou fazer duas coisas. 1, 2, 3, que é cortando, sopro. E quando eu sopro, lembra, fecho meu esfíncter e coloco a língua no chão da boca. 1, 2, 3, soprei, limpei, tá? Isso é legal para limpar cristais. Depois você faz isso em cima dos cristais, depois aplica uma energiazinha em cima dos cristais. E dá para fazer essa técnica assim no travesseiro, que aí não tem nome. Soprando. Façam. E vocês vão depois aplicam um reiki no travesseiro. Você vai ver que como vai melhorar o sono de vocês. Porque parece que não, mas a gente, quando dorme, a gente precisa relaxar a nossa cabeça e a gente libera energia, porque a gente continua trabalhando, né? No nosso subconsciente continua trabalhando. Então a gente bate ali, aplica o reiki, para que aquela energia fique vibrando no travesseiro e ajude a fazer o processo de acalmar, de tranquilizar, de trazer um sono melhor, certo? Uma dicasinha. O Hatsuhei-Rô, né, é a joia do reiki. Eu não me canso de falar, gente, praticar o Hatsuhei-Rô, né? A gente vai fazer a limpeza a seco, a gente vai fazer uma chuva de reiki, a gente vai trabalhar a respiração, vamos colocar as nossas mãos embaixo, vamos repetir o Gokai, né? Vamos trazer a mão para o Reishi, vamos fazer a vibração, vamos rezar, vamos conversar e vamos fazer o nosso autotratamento, né? Essa prática é a joia do reiki. Eu tenho certeza que quem pratica Hatsu-Rei-Go diariamente, tem a sua vida transformada em muito pouco tempo, né? É trazer isso aí para a sua prática, tá? Para o seu dia a dia. Pronto. Aqui. Aqui fica para depois. Essas técnicas aqui são as técnicas mais tranquilas para a gente praticar no nível 1, perfeito? No nível 1. Todas elas dá para praticar bastante e diariamente, fazendo as suas mudançazinhas. No nível 2, a gente vai dar ênfase às técnicas de envio à distância, né? E as técnicas de envio à distância, tanto para energização da pessoa, como para tratamento à distância da pessoa. Lá no Reiki 3, a gente vai aprender algumas técnicas de tapas, de massagens, né? Para aplicar na ponta, com a ponta dos dedos. São técnicas de desintoxicação sanguínea, são técnicas diferentes e mais profundas, tá? Que compõem aquelas 21 técnicas que a gente viu lá no início da aula de hoje, perfeito? E tem hoje a seguinte ensinamento, que é a autoaplicação, perfeito? A autoaplicação, ela é muito simples, ela é feita também com a imposição de mãos, posso também, né, soprar em mim, e aí eu estou fazendo um reiki aqui, eu coloco a minha mãozinha aqui perto, ó, sopro no meu chakra cardíaco, vocês vão ver que gostoso que é, como muda a energia da gente quando a gente dá uma soprada na gente, né? Quando a gente sopra assim no cangote da pessoa, né? No bichinho, ele curte muito. É gostoso, porque o sopro vem quentinho, ele dá aquela amaciada, sabe? Aquela coisa assim de carinho mesmo, coisa assim, coisa que mamãe e papai faziam com a gente quando era pequenininho, né? Então, a autoaplicação, né, completa, a tradicional que todo mundo ensina, também ela é bem simples. Nós temos vários pontos energéticos, né? Esses pontos energéticos, eles dialogam com os 7 chakras principais. Não são só os pontos principais que aplicamos no autotratamento completo, mas também em vários chakras secundários. Então, a gente vai começar sempre pela prática do Hatsu-Rei-Rô.
Mãos engaixo, respiração, né? Wokai, vamos para Reiji-Ho, vamos fazer a nossa oração, vamos fazer a nossa comunicação, vamos trabalhar a nossa intuição, e aí vai começar o nosso Beyoncé, para a gente sentir como é que a gente está. Depois do Beyoncé, a gente vai fazer a autoaplicação. Vamos... Essa mão não fica nem grudada e nem fica muito afastada. Ela fica próxima, mais ou menos uns 15 centímetros, tá? 15, 20 centímetros. Numa distância que você vai sentir a tua mão, a vibração da tua mão e como está o teu campo energético, tá? O teu duplo etérico, perfeito? Aí vai aplicar. Vai ficar o tempo que você sentir que é necessário. Como é que eu sei o tempo necessário? A tua mão começa a esquentar, 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 esquentar. Ela mantém numa temperatura e depois ela começa a esfriar. Quando ela começa a esfriar, você pode trocar para outra posição. Vai ter a mesma percepção. Sânia, não sinto nada na minha mão. Como é que eu faço? Então, você vê mais ou menos uns 2 a 3 minutos em cada ponto, tá legal, tá? Tem, inclusive, no canal do YouTube, algumas músicas com um sino. Essas musiquinhas que dão um sininho, aí vocês vejam qual é a distância de um sininho para outro. 3 minutos, 5 minutos, 7 minutos. Aí vocês vejam, eu vou focar uma meditação, uma prática mais rápida. Então, eu vou ficar vou ficar 3 minutos em cada e está tudo bem. Ok, não. Eu quero fazer uma prática mais minuciosa, detalhada. Aí sim, vocês vão sentir a energia subir e descendo, tá? Aí vai fazer da frente para as têmporas. Depois vai vir para a nuca, uma mão mais em cima e outra mais atrás. Ó. Aqui. Depois eu vou tirar uma mão de cada vez para ir sentindo a energia. Vou botar no laringo. Olha, uma mão de cada. Depois daqui, eu posso colocar uma mão no ombro, que é um chakra secundário, a outra mão no outro ombro, que é outro chakra secundário, vou aplicar. Depois venho para a região do timo, que é a região que fica o chakra cardiocirculatório. Depois eu abaixo uma mão para cima do umbigo, né? E a outra bem mais próxima da boca do estômago. Lembrando que essa região aqui que as pessoas falam, que é o chakra umbilical, na verdade, que falam que é o chakra do plexo solar, né? Ele é o chakra umbilical e ele vai... O intestino nosso, ele é o nosso segundo cérebro. Ele é muito importante que ele esteja funcionando corretamente. E é nesse chakra que a gente digere os sentimentos, digere tudo emocional. Então, ele precisa estar bem legal, trabalhando bastante, né? Para que a gente possa evacuar, para que a gente possa eliminar as toxinas, né? Isso é muito importante. A gente tem que estar evacuando bem e urinando bem. Então, por isso, beber muita água. A água vai nos ajudar a fazer esse processo de limpeza interna, né? O reiki vai trabalhar e a água vai eliminar, tanto nas fezes quanto pela urina. Então, trabalhar muito, aplicar bastante energia nessa região aqui, certo? Depois eu vou descer uma mão abaixo do umbigo e a outra abaixo do umbigo. Nessa região de novo, então, é o mundo das águas, né? O chakra sacral, é o mundo da criatividade, o mundo da troca, do relacionamento com o outro. Então, eu vou estar trabalhando ali. Depois eu vou para a virilha, uma mão na virilha e a outra na virilha. Chakra básico, certo? Chakra básico, minha relação com o mundo, minha relação com os meus medos, com a minha família, com o meu trabalho, perfeito? Daqui eu posso ir para o joelho ou posso ir para as costas, ó, uma mão de cada vez nas costas, certo? Essa região aqui fala muito do passado, de como eu me relaciono com a minha vida, mas em relação ao mundo, né? Os da frente eu tenho o chakra da ancestralidade, o chakra das energias mais densas,
quando a gente sofre ataques específicos, por exemplo, essa região a gente sente muita dor, aquele peso. Então, a gente vai aplicar. Depois, abaixo, bem na altura da costela, né? A essa altura da costela aqui vai pegar tanto na frente quanto atrás, no tronco, pega os mesmos grupos de órgãos, tá? É só a questão de reforçar mesmo, ficar mais próximo. Por exemplo, próximo das costelas eu tenho os rins. Então, aplicar diretamente nos rins é super importante para ajudar nesse processo de excreção através da urina, tá? Aí eu desço um pouquinho mais, eu aplico na lombar, para fortalecimento dessa região também, né? E aí eu posso ir para um joelho, eu posso ir para o outro. Os joelhos, a região, são chakras secundários do chakra básico, né? O joelho ele tem um poder, uma força de ligar o chakra principal com o chakra do joelho. O chakra do joelho, quando a gente está com desânimo, procrastinando, excelente para aplicar nessa região do chakra do joelho, porque a gente se sente amarrado, a gente se sente preso, literalmente a gente precisa se desprender e se ligar com a terra de uma maneira mais produtiva. Então, no chakra do tornozelo. E na sola do pé, que é o chakra de liberação de toda essa energia que a gente vai transmutar com a própria Mãe Terra, com a energia. Poder aplicar nos pés e colocar os 2 pés no chão para deixar esse chakra liberar. O chakra das mãos, a gente está trabalhando o tempo todo, né? Desde que a gente começa o processo de conexão com o Reiki, a gente está trabalhando. Então, mas eu posso ainda aplicar no cotovelo e no meu punho, tá? Então, o tratamento completo é basicamente isso: é passar a mão por todo o corpo, é acolher todo o corpo físico, todo pedacinho do corpo físico, né? Bem devagar, sem pressa para acabar. É isso aí. Mas, Sâmia, como é que eu faço no outro? Na minha mãe, por exemplo, quero aplicar reiki na minha mãe, quero aplicar reiki no meu marido. Você vai fazer a mesma coisa nele, né? Passar por todos os pontos também do corpo dele, da mesma forma que você faz em você, você vai fazer nele. Então, fiquem expertos em fazer em vocês mesmos, tá? Fiquem poderosos em fazer em vocês mesmos. Pratiquem vocês mesmos muito, né? Para vocês sentirem, para vocês desenvolverem as suas sensibilidades, para vocês desenvolver a sua intuição, a sua conexão, né? Sentir cada vez mais essa energia. Pratiquem vocês e utilizem formas diferentes de aplicar reiki, né? Experimentem aplicar reiki se abraçando, sabe? Esse acolhimento, ó. Fecha os olhos e deixa que a energia reiki te envolva como seus braços, né? Eu quero realmente que vocês desmistifiquem achando que a gente só aplica reiki com imposições de mãos, né? Eu quero que vocês se reinventem com a energia reiki. Eu quero que vocês sintam essa energia reiki de todas as maneiras possíveis e imaginárias. Para isso, a gente precisa somente permitir. Não ter medo de viver a energia reiki, certo? Prática, prática, prática e prática. Ok? Volto a dizer, lá no nosso canal de YouTube, né? Entra lá, se inscreve. No Instagram, de Bem com a Vida. Eu vou botar para vocês lá no grupo o Instagram. No Instagram também tem 100 dias de prática com Reiki, né? Tá uma prática muito legal, muito gostosa. Pode segui-la, pode fazer os 100 dias como desafio, né? Não tem problema algum. E eu tenho cuidado de fazer uma variação de formas de autoaplicação, justamente para que os meus alunos possam estar lembrando e variando essa forma de autoaplicação, de autotratamento. Cuidem de vocês, volto a dizer. Cuidem da casa de vocês, cuidem da cama de vocês, do quarto de vocês, da onde vocês trabalhem, né? Aplica reiki no lugar onde vocês trabalham, na cadeira que vocês sentam para trabalhar,
não é loucura, porque você pode aplicar olhando, você pode aplicar soprando, né? Tem várias formas da gente aplicar de forma muito natural e ninguém vai nem perceber que você está tratando do seu lugar, né? Tratando de si mesma. Lembre-se, Reiki 1 é autotratamento, é autocuidado, é automudança, nova rotina, novo modelo de vida que a gente vai trazer para nós, certo? É basicamente isso daí. Eu acho que tem pergunta, Luciana? Quer perguntar alguma coisa? Não, não tenho perguntas. Acho que foi bem completo, deu todas as informações das técnicas, eu gostei bastante. Acho que eu vou rever de novo, né? Porque são muitas técnicas. E eu já gostei de algumas. Eu já vou tentar fazer. Já. Sim. Tem E aí eu no Drive, no PDF, não, no Drive, no Google Drive do curso, tem um PDF, 21 técnicas do Reiki. Imprima, né? Use lá no PDF, esse PDF do grupo do curso tem um PDF para cada aula, com tudo bem explicadinho. Então entra lá, dá uma olhadinha, pega esse PDF, dá uma lida e assiste o vídeo quantas vezes você quiser, né? Porque é bem simples, na verdade. E outra, não precisa decorar nomes. Não precisa decorar nomes, né? Isso é outra coisa assim que eu falo para os meus alunos. Hã? Mas é só fazer a técnica. Tipo, depois que tu começa na prática, eu já tô há 2 dias já fazendo, todo dia de manhã. E eu sinto muita Legal. diferença. Eu tô tentando me colocar, fazer uma disciplina, sabe? Tentar começar a fazer todo dia comigo, e na hora do banho, e em qualquer momento que eu lembre, já praticar. E eu já tô vendo que, tipo... Do banho. Você falou uma coisa muito legal, do banho. Você pode estar tomando banho imaginando a energia reiki ser a água. E aí você fica, ó, já não vai ficar muito tempo embaixo d'água, porque senão você vai gastar horrores de água. Mas enquanto você toma banho, você pode colocar. Tem algumas pessoas aí que fazem um saquinho com ervas e amarra em cima do chuveiro, sabe? Aplica o reiki nas ervas, pega e amarra no chuveiro. Pega aqueles saquinhos de aquelas tules fininhas, sabe? Bota água um pouquinho mais morna e ali deixa a o vapor, a né? água cair, entrar na tule, sabe? Você forra o chuveiro com as ervinhas. Olha só, a criatividade é o que não falta, né? O que eu faço é, tipo, tomando banho, fazendo banho a seco, né? Que eu faço, tipo, energeticamente. E aí eu faço a chuva de reiki. É a minha prática, tipo, rápida, sabe? Sim. Que eu sinto que faz uma diferença muito grande nesse momento de banho e de manhã. Aí de manhã eu faço toda aquela meditação, tudo aquilo, sabe? Que a gente fez na aula passada. Na aula passada, legal. Isso é muito bom, isso é importante. Essa prática é super importante, né? Porque aí você já vai estar se desenvolvendo no dia da iniciação, você vai sentir muito mais, né? Porque apesar da iniciação ser à distância, ela é tão poderosa e tão forte quanto o presencial, Olha, né? eu vou te falar uma coisa. Assim, ontem, no primeiro dia, eu fiz com meditação. Hoje, já fiz sem meditação e eu achei melhor, sabe? Porque eu já tô tão conectada que não precisa de meditação. Para mim, quando eu entro em sintonia, quando eu vou fazer, já é tão forte que, para mim, o silêncio é a minha meditação. Por incrível Ai, que que pareça. bom. Bom, tem gente que não tem essa facilidade, né? Tem gente que precisa da orientação, né? Uhum. Tem gente que não, né? Que o silêncio fala tudo, uma música já é o suficiente. Então, assim, na verdade, o que é legal? É cada um vai galgando, né? Na sua necessidade, e dentro na sua necessidade, ela vai criando maneiras de facilitar a sua prática, porque o importante é o foco, o importante é a atenção plena, né? O importante é que a gente consiga se conectar com a energia reiki. Cada um vai ter sua facilidade e cada um vai gostar de coisas diferentes. E tá tudo legal, né? Por isso que eu gosto de apresentar essas técnicas, porque daqui a pouquinho tem gente que não vai aplicar, que acha isso aqui um cansativo, demorado demais, e vai dizer, olha, eu vou aplicar aqui dessa forma, e vai ter o mesmo efeito, entendeu? Né?
que vai fazer o mesmo tratamento, que vai trazer as mesmas ideias e vai alcançar os mesmos resultados. Então, é muito importante que a gente veja possibilidades, né? E a partir do que já existe, a gente pode até criar outras coisas, certo? O que eu pensei, assim, para não ficar tão... Porque, assim, na aula é muitos nomes e tudo, né? E aí até um pouco fica cansativo na teoria. Mas quando tu vai, tipo, começar a praticar, por exemplo, eu tento ser rápido o movimento para ser constante, para eu não cansar. Porque quando tu cansa, tu não faz mais. Então, em vez de ficar pensando muito, eu faço os movimentos, já faço o que eu tenho que fazer, porque eu já sei os passos, cada passo faz sem... Exatamente. Não precisa decorar nome, não. O que tem que fazer é sequência, sem pressa, né? O que eu digo assim, o Hatsu Rei-Ho, que é a joia do reiki, aí é muito importante que a gente faça com calma, né? Se conecte, faça a respiração aqui para se conectar, repita o Gokai aqui, faça a sua oração, conecte com a sua energia, porque esse passo a passo, mesmo, ele é importante para que a gente desenvolva outras premissas, outras coisas que vão ser muito importantes lá na frente, né? Porque eu preciso desenvolver a minha intuição, eu preciso desenvolver a minha conexão com a espiritualidade, né? Eu preciso desenvolver a minha paciência, a minha percepção da energia. Então, eu tenho que ter um tempinho bem gostoso para fazer isso. E cada um vai vendo, entendendo, encaixando no seu melhor tempo. Fazendo com calma e carinho, entrega, tá perfeito. Mas sem precisar decorar nome, né? Porque realmente vai pensar que não, aprende a sequência, manda ver e pratica. E a prática leva à perfeição. Já dizia Imperador Meiji. Então, levar o reiki de uma forma mais leve, sabe? Tentar manter a distância e, tipo, sempre que... É o que eu tento, sempre que possível, sempre que eu lembro, e de manhã, sempre fazer todas as etapas, né, da meditação, e sempre tá fazendo esse banho de reiki, essa chuva também. Eu acho que é assim, de uma das etapas maravilhosas para mim. Esse banho e a chuva. É muito... Eu sinto muito, sabe? Então, assim, bem, uma experiência bem diferente do que eu já vivi, sabe? Eu tô achando bem legal. Dá uma tranquilizada na gente. A gente sente a diferença de energia. Uma clareza mental. Vou te dizer que desde que a gente começou, tá me dando uma clareza mental, uma clareza tipo, do dia a dia, uma calma que, vou te falar, nesse momento não era para ter, sabe? Mas eu tô assim... é isso aí, essa é a ideia. Na verdade, todos os dias, quando a gente está estudando o reiki, a gente está se conectando mais e mais com a energia, né? A sintonização é a cereja do bolo, entende? É o momento, é o facilitador desse primeiro salto quântico, dessa expansão da consciência, de compreender as coisas. Quanto mais a gente estuda sobre reiki, quanto mais a gente estuda sobre questões da espiritualidade, mais a gente compreende o significado desse todo, né? Desse universo, mais compreende essas leis que vibram no universo, e isso faz com que a gente se desperte para um mundo de possibilidades diferentes que antes a gente não ousava, né, imaginá-lo. Então, esse processo, esse curso, eu digo muito que é uma iniciação, um processo iniciático no mundo da espiritualidade, porque literalmente ele aguça, né? Ele aguça o nosso eu, o nosso mestre interior, né? Quando a gente chegar lá no 3 atos, eu ouvi muito falar do mestre, mas eu gosto de falar aqui, o mestre interior nosso começa a se formar agora no Reiki 1. Quando é com essa expansão da espiritualidade, quando a gente começa a permitir que o nosso mental, o nosso espiritual e o nosso físico dialoguem, né? E dialoguem harmoniosamente, entende? E esse diálogo é através do conhecimento, é através do entendimento de como a gente está funcionando a partir dessa harmonia, sacou? Então, tipo esse mestre já está aqui, ele está dentro de cada um, né?
Ele está esperando que a gente acorda. Olha aqui. Aí a intuição, o trabalho da intuição, vai fazer muito disso, porque você começa a perceber os insights na tua vida. Volta lá na profecia celestina, né? Que cada vez que a gente vê aquele filme ali, caraca, é uma pegada nova que a gente pega dele. Uma sacada nova que a gente olha, opa, estou pegando aqui. Então, para cada insight que a gente vai tendo, é uma aprendizagem, é um despertar dessa consciência, uma expansão do entendimento sobre o que nós somos, o momento que nós estamos, entende? Né? E é isso aí, e cada um no seu movimento, no seu momento, né? Na sua necessidade. Eu falo muito para as pessoas que a vida espiritual é um prato de comida, né? O que eu boto no meu prato para comer? Entende? É escolher o que eu vou estar me alimentando. Eu vou comer só porcaria, só coisas rápidas, fast food, coisas enlatadas, coisas que preparadas, sei lá como, de qualquer jeito, ou eu vou optar em comer comidas preparadas por mim, escolhidas por mim, plantadas por mim. Entende? Quando a gente escolhe um livro para ler, é um alimento que a gente está escolhendo. Que livro eu estou lendo? O que eu estou... A minha rotina de vida. Está entendendo? São escolhas que nós fazemos e essas escolhas vai diretamente proporcionar uma expansão dessa consciência ou a manutenção do que eu estou vivendo. Então, quando a gente sente o chamado de fazer um curso de Reiki, esse curso de Reiki significa que eu estou buscando um prato de comida diferente, eu não quero mais um hambúrguer, né? Talvez eu queira cozinhar, preparar o meu próprio hambúrguer, ter mais cuidado com o hambúrguer que eu vou comer. Ou talvez eu esteja totalmente fora, pronta, para não comer mais um hambúrguer, e sim um bom prato de salada, entende? Ou uma comida mais saudável para a minha existência, onde eu não vou estar colocando tanta gordura no meu corpo. Enfim, assim como nós mudamos nossos hábitos físicos, nós também mudamos nossos hábitos mentais, né? E a partir dessa mudança de hábitos mentais, a gente faz conexões fantásticas, porque o mundo vai muito além disso que os nossos olhos conseguem enxergar. Fala, Lu. Pois é muito isso. É engraçado que, tipo, ontem eu fiz uma análise sobre desde que começou o curso até aqui, e são 6 encontros, mas, assim, como nesses encontros já modificou muita coisa. Tipo assim, isso aqui não é um início para mim, porque eu já venho há um tempo, mais de um ano, nesse movimento de autoconhecimento, de curso, de saber ver as minhas sombras, o meu braço feminino. Então, tipo assim, eu tô nesse movimento já há um tempo. E aí, chega aqui, eu vejo que eu ainda tenho muita coisa para aprender, sabe? Que o que eu achava que eu já sabia, eu cheguei, sabe, tipo, é outra janela, outra porta que se abre, e é um curso, assim, que eu nunca tinha, assim, tão comum, mas nunca foi, assim, uma coisa, meu Deus, que eu tenho que fazer. Mas eu falei assim, não, eu acho que eu tenho que fazer, porque isso vai acrescentar alguma coisa. E tá aqui contigo, assim, rever as coisas e começar, tá me dando uma clareza, abre outras coisas, outras oportunidades, e eu consigo visualizar que eu consigo fazer outras coisas, sabe? Consigo expandir outras áreas, tipo espiritualmente, energeticamente, fisicamente. E eu fiz isso ontem, pensando, sabe? Como é que a gente, quando abre para as oportunidades e as energias, assim, como as coisas fluem, sabe? Parece que começa tudo a dar certo. Sim. E eu tô numa sincronicidade, assim, muito grande há algumas semanas, sabe? De, tipo, tá tudo se encaixando e parece que o universo tá dizendo assim, tá no caminho certo, vai.
E tá aqui contigo. Vai embora, isso aí. Tem que ir, Lu, tem que ir, né? Tá abrindo muitas coisas, sabe? O chamado e seguir. Sim. Então, assim, tá sendo ótimo. Porque eu tô tendo, parece que Bom. no reiki eu tenho uma autonomia muito grande, sabe? Comigo mesma. E eu percebi isso, e isso é bom, sabe? Ter autonomia. Ai, que bom. Fico muito feliz. E realmente o reiki, quando eu falei na primeira aula, né? O reiki é divisor de águas, né? Ele tem algo mágico nele que ele chega e ele faz, ele joga para a gente. O reiki não tem muita informação, tem muita coisa, mas são informações essenciais, fundamentais para dividir a gente do que a gente fazia antes para a proposta da gente fazer agora, né? E aí, junto com a tua prática, com o teu conhecimento, de você entender as suas sombras, as suas luzes, né? O yin e o yang na nossa vida, a nossa existência em movimento, o nosso ritmo, né? As nossas escolhas gerando causas e efeitos na nossa vida, né? Principalmente se aceitar, né? É uma coisa... Exatamente, a gente fica em harmonia com a gente, onde a gente identifica que tudo que a gente passa é causado por nós, traz para a gente uma responsabilidade enorme e, ao mesmo tempo, uma baita lição. E aí que começa a nascer o nosso mestre interior. E quando esse mestre interior chega no nível 3A, cara, ele realmente se torna o mestre, né? Ele se torna aquela energia, aquele teu eu, que vai ser vai direcionar a tua vida, vai direcionar a tua vida, né? E você vai perceber que se afastou do reiki, as coisas ficam diferentes. Volta para o reiki, essa paz interior retoma. Ela é incrível. Ela é incrível. Eu já fiz essa experiência. Eu já me afastei de propósito do reiki por um tempo para ver como é que eu iria ficar. Me ferrei. Né? Aí Tipo voltei. assim, terapia, mas né? é Eu acho importante. que qualquer Exato. terapia que tu deixe de lado, que te faça bem, porque a gente tem essa mania de tipo assim, tá, eu tô bem, me afasto de tudo. Aí quando eu tô mal, eu volto. Em vez de manter uma constância, né? E aí eu percebi que também isso vale muito assim como uma manutenção física e espiritual, né? Exatamente. Uma saúde, tipo, em todas as áreas a gente tem que ter um equilíbrio. E isso foi muito bom. Agora, não, se por acaso afastar, claro, vai voltar? Vou voltar. Vai lá no canal do YouTube, tem um monte de coisa para poder ajudar a voltar. É só voltar a praticar. Não tem mistério. O reiki é tão maravilhoso que ele basta que a gente queira. Basta que a gente queira. Né? E nesse momento que a gente disse, eu quero voltar e me conectar 100%, começa a praticar, que a tua vida, você se sente melhor. Né? Lembra, o reiki é uma energia inteligente, ela é despolarizada, que ao atuar em nós, ela equilibra a gente, ela vai equilibrar as nossas forças. Então, esse trabalho sistemático vai sempre trazer o equilíbrio das nossas forças, sempre. Daí essa sensação de paz, de felicidade, de tranquilidade que a gente passa a viver diariamente, porque as nossas energias estão ali, vibrando. E quando elas oscilam, porque elas vão oscilar, é preciso que elas oscilem, a gente tem maturidade espiritual de identificá-las antes de que ela se desequilibre por total e faça o estrago. A gente consegue voltar e equilibrá-la, entende? Então, o reiki, ele tem esse papel fundamental na nossa prática. Muda, não tem como dizer que não muda, porque muda sim e faz toda a diferença, certo? Buena, uma semana, né? Voltamos na quarta-feira de cinzas para a nossa última aula, mas eu não vou deixar vocês sem atividade, não. Eu vou postar para vocês um curso de anatomia energética que eu ministrei, foi um curso gratuito, eu ministrei, está lá no canal do canal do YouTube, mas eu posso postar para vocês, que fala desse movimento energético e fala também dos chakras, certo? Para fazer uma revisitação. Porque eu entendo que
não faz parte do curso de Reiki, os estudos dos chakras. Porém, entretanto, todavia, né, é muito interessante eu ter uma noção mínima sobre, até para eu poder, não é diagnosticar, mas é ter uma sensibilidade maior de entender o que eu estou sentindo, né? E futuramente o que o meu cliente vai estar sentindo. Então, eu vou passar para vocês, para que vocês possam estar assistindo em pleno carnaval a anatomia energética. E cadê? O livro onde eu me baseei no estudo, cadê o livro? Eu peguei esse livro aqui, cadê? Vou mostrar para vocês qual é o livro, porque quem quiser comprar, compra. De que dia que eu botei esse livro? Então, o livro que eu estudei, né? 1, 2, porque tem esse, tem também o da medicina, As Mãos que Curam. Também dei uma lida também em alguns livros alguns sites de yoga, tá? Mas basicamente aqui, ó, esse livro aqui, Anatomia, né, Esotérica, O Corpo como Consciência, do Bruce Burger. Outro livro que eu também li para estudar sobre os chakras, está aqui. Esse livro aqui, ele é muito legal, tá? Ele é muito legal, só que ele foi escrito por um padre, tá? Esse padre foi discípulo de Helena Blavatsky. E aí ele faz uma bagunça muito legal, principalmente no chakra sexual, né? Que ele chama de umbilical. Ele diz que sexual não pode ser trabalhado porque é prejuízo. Então, a gente tem que... Eu estou contextualizando esse livro para vocês poderem entender a fala dele. É o do líder Peter. Ele é um padre, certo? Então, as notinhas de rodapé falam muito mais dele do que qualquer outra coisa. Mas, no geralzão, é um livro legal para poder ver. O outro livro bacana é o livro dos chakras, a energia dos corpos sutis, certo? O que acontece nesses livros aqui? Esses livros, né, foram estudados a partir dos yogis, e todos eles, quando vêm para o Ocidente, têm muito medo de falar do chakra sexual. Tem muito medo mesmo de falar de sexo. Parece que essa palavra assusta a galera. Né? E aí eles deram novos nomes, elegeram, tiraram o chakra sexual como principal e elegeram como principal o sacral, e alguns mudaram para sexual, para umbilical, e criaram um novo nome para o chakra umbilical, que se transformou plexo solar. Nas minhas explicações, na minha aula, eu explico isso bem legal para vocês, né? Para vocês entenderem essa confusão toda que esse moço aqui, que essa galera que veio lá da Helena Blavatsky, dos yogis, né? Fizeram essa bagunça toda. E como são os primeiros livros sobre o assunto, eles se tornaram os livros referências, né? E uma vez referência explicado de maneira equivocada, a referência para todo mundo ficou. Mas a ideia é tentar mudar um pouquinho isso daí, certo? Então, vou postar para vocês esses vídeos, né? Eu espero que vocês gostem. Lembrando que eu não sou a dona da verdade, né? Vocês podem discordar do meu ponto de vista, do meu entendimento, tá tudo bem. Se discordar, me chama no privado, diz para mim por que pensou diferente, e aí eu vou pesquisar a tua forma de pensar e vamos ver se tem lógica ou não tem lógica, se eu mudo ou se eu não mudo. O importante é que a gente converse, certo? Então, é isso. Luciana, obrigada pela tua participação na aula de hoje. Né? Gosto muito quando os alunos participam. Mas essa turma está um pouco tímida com a aula online ao vivo,
mas não tem problema, eu sei que elas estão assistindo depois. E na quarta-feira, após a nossa aula, eu vou dar nossas perguntinhas, as perguntinhas milagrosas, para confirmar se todo mundo assistiu todas as aulas e está pronto, seguro, lindo e maravilhoso para receber a sintonização que a gente vai fazer na sexta ou no sábado. Eu vou ver, vai ser na quarta, é na sexta-feira. Certo? Beleza? Então é isso aí. Obrigada. Beijos. Beijos, beijos. Ó, beijos mágicos, coraçãozinho. Bom carnaval, divirta-se, né? Assista aos vídeos, tem uma tarefa de casa, assista a tarefa de casa. E a gente se vê, então, na próxima quarta-feira, daqui a uma semana, para a nossa última aula. A gente vai falar da sintonização e vamos falar da preparação para a sintonização e vamos falar dos 21 dias, né, de prática com Reiki. E vai ser para que serve esses 21 dias, né? Como fazer, então, tudo direitinho. Se vai ter tarefa depois, enfim, tá? Beleza? Então, um beijo enorme. Tchau. Beijos, beijos, até mais.